hoje, hein, Paulo Brax? É hoje que você vai colocar a cara e esclarecer ao torcedor vascaíno toda essa palhaçada que tá acontecendo dentro do nosso clube. Essa vergonha, esse desrespeito, esse egoísmo com mais de 15 milhões de torcedores vascaínos que apoiam o Vasco de uma maneira incondicional há mais de 23 anos e nada tem de retorno. A gente espera que esse posicionamento que o Paulo Brax terá seja de muito respeito. Esse posicionamento seja realmente pensando em cada torcedor. Esclareça o que está acontecendo, dê respostas e acalme, porque nesse momento estamos completamente desesperados com relação ao que virá nesse 2023. Hoje é dia de esclarecimento. A pressão é grande e é claro, a gente vai falar sobre essa pressão aqui neste Acorda Vascão. A gente vai falar sobre mais informações que chegaram nessas últimas horas que preocupam. A gente vai falar também sobre Paulo Brax. Abre o olho. Demos uma olhada ontem, através inclusive de uma grande informação dada pelo Fábio Azevedo, de que o Paulo Brax corre risco de demissão. Caso a situação venha a estar ruim, o Vasco, como administração, como associação, como clube, pode sim querer a demissão de alguns dirigentes do Vasco da Gama SAF. A gente vai falar sobre isso, fica tranquilo que a gente vai esclarecer, porque além dessas temos também muitas outras informações para trazer a vocês aqui neste Acorda Vascão. Tranquilo, rapaziada? Antes, porém, de começar este vídeo, antes de deixar você muito bem informado, faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, é o seguinte, sei que o momento é complicado, sei que o momento é difícil, sei que o momento é duro, mas eu conto com a sua inscrição. A gente está na porta dos 93 mil inscritos. Então se inscreva para dar mais voz ao canal, se inscreva para ajudar o nosso crescimento, se inscreva para fazer com que o canal do Gigante Vasco tenha cada vez mais força para expor esses erros que estão acontecendo dentro do nosso Vasco. Além disso, aqui embaixo também ative o seu sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco. Sempre chegue uma notificação do YouTube a você dos nossos vídeos. E deixe o seu like, rapaziada. Seu like é fundamental para o crescimento do nosso canal e para a divulgação dos nossos vídeos. Tranquilo, rapaziada? Então deixe seu like e se inscreva. Vamos juntos aí ainda nessa terça-feira chegar aos 93 mil inscritos. Tranquilo? Mas vambora. Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui este Acorda Vascão trazendo uma informação que ontem me assustou. Ontem me assustou muito e confirma ainda mais que todo esse planejamento dito pelo Paulo Brax não é uma realidade. Confirma ainda mais que todo esse trabalho que dizem que Maurício Barbieri conseguiu desenvolver não é uma realidade. E confirma ainda mais o pensamento do torcedor vascaíno, de que o trabalho é ruim, de que os reforços foram mal contratados, de que o Barbieri não tem condições de permanecer no comando técnico do Vasco. Confirma tudo. Ontem, a gente foi dar uma olhada na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Sabe qual é a classificação, torcedor? Essa daí, ó. ABC de Natal. Lembra do ABC? Tá lembrado do que eu tô falando? ABC que eliminou o Vasco na segunda fase da Copa do Brasil. O ABC hoje é o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. O mesmo ABC que deu um baile no Vasco em São Januário. O mesmo ABC que eliminou, inclusive, o Vasco em São Januário. É o lanterna da Série B. Um time que tem 4 pontos conquistados. Um time que não ganha de ninguém. Um time que em 9 partidas tem 7 derrotas, uma vitória e um empate. Esse é o ABC que eliminou o Vasco. Confirma ainda mais que é um elenco limitado do Vasco, é um planejamento ruim, é um time mal montado. Como o Vasco da Gama consegue tomar um baile para o atual lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro dentro de casa? Isso não é normal. O Vasco não tem elenco para isso. É um elenco ruim, é um elenco limitado, perdão, mas é um elenco que nunca poderia tomar baile por o ABC de Natal em casa. Isso é culpa sim do Maurício Barbieri. Não é possível que vocês não veem isso. Vergonha. Vergonha. Ontem, mais uma vez, se comprova a vergonha que está acontecendo dentro do Vasco da Gama. E ontem também, eu analisando, vi mais uma vergonha. Uma vergonha que fizeram não comigo, não com você, mas com o jogador do Vasco.
Eu pedi muito a saída dele. Eu pedi. Eu disse que não dava mais. Eu disse que ele não aguentava. Mas da mesma maneira que eu fui homem o suficiente de vir aqui e falar que não dava, eu volto aqui de maneira arrependida e falo que dava sim. Que ele faz falta. Tô falando do Nenê. 41 anos de idade. Sabe qual é o número dele no Juventude? Em 7 partidas, 3 assistências e 2 gols marcados. Ele participou de 5 gols em 7 jogos de maneira direta. Um líder do Juventude na Série B. Um jogador que está fazendo o Juventude sonhar com acesso de volta à Série A. Veja alguns comentários de torcedores do Juventude falando que o Nenê é um jogador diferente. Que orgulho, alguns torcedores dizem, de ter o Nenê no Juventude nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Mas pro Vasco não servia nem para ser reserva. Hoje a gente tem o Gabriel Carabarral. Será que o Gabriel Carabarral é melhor do que o Nenê? Vocês só podem estar de brincadeira com a cara do torcedor vascaíno. Vocês só podem estar de brincadeira com a cara do torcedor vascaíno. Vergonhoso. Vergonhoso. E aí é isso que temos que aguentar. É isso. Para falar algo um pouco melhor, se é possível falar, né, de algo um pouco melhor, ontem a gente teve uma informação importante sobre a situação do Gustavo Coedjar. O momento é ruim, o momento é complicado. Hoje Paulo Brax vai dar esclarecimentos sobre reforços. E já engatilhando nisso, ontem a Revista Colorada, uma página lá de Porto Alegre, trouxe uma informação importante sobre a situação do volante. A informação é a seguinte, que além de Vasco e Inter, o Corinthians é mais um time que entrou na disputa pela contratação do volante colombiano. Vasco disputa a contratação do jogador nesse momento junto ao Inter e agora conta com o Corinthians. E aí, meu amigo, hoje eu vou partir para outra situação. Ontem, eu vi uma informação que colocou as miras, os nomes que estão na lista de reforços como prioridades para o Corinthians nessa próxima janela de transferências. Gustavo Coedjar, Michael ex-Flamengo e Matias Rojas do Racing. O Corinthians tem uma dívida maior do que a do Vasco da Gama. O Corinthians que é um clube em falência financeira. Um Corinthians que mira grandes jogadores para o seu elenco. Sabe por quê, meu amigo? Que é um time que pensa grande. É um time que age como grande. Eu duvido o Corinthians trazer um Matheus Cocão para o seu elenco. Eu duvido o Corinthians trazer Gabriel Carabarral e Raul Cruz para o seu elenco. E o Vasco traz esses caras. O Vasco traz eles. O Corinthians com dívida pensa em Michel, pensa em Matias Rojas, pensa em Coedjar. E o Vasco sendo uma SAF não pensa nesses caras. Como isso? Me respondam, como isso? Virou SAF para isso? Era melhor ter se mantido a associação, amigo. Era melhor ter se mantido sendo associação, entregando o Vasco nas mãos de grupos políticos. Que pelo menos promessas teríamos. Algumas cumpridas, outras não. Mas tenho certeza que não estaria nessa situação pífia que nós estamos vivendo hoje. Promessas, sonhos e nada sendo cumprido. Eu espero, sinceramente, que o Vasco não perca essa briga do Gustavo Coedjar para Corinthians Internacional. Eu espero que tudo que foi prometido quando falaram que o Vasco iria se tornar SAF venha a ser cumprido. Uma vergonha o que está acontecendo. E essa foi a última informação que tivemos sobre o Coedjar. Mas não para por aí. Porque ontem também tivemos informação ruim se tratando de reforço. Jair, meu amigo. Jair. Ontem o jornalista Joel Silva confirmou que o Vasco pode sofrer um transfer ban por atrasar o pagamento da comissão ao empresário do Jair. O que é o transfer ban? O Vasco pode ser negado, né, no caso, pode ser negado ao Vasco a possibilidade de contratar atletas, de regularizar jogadores. O Vasco pode ser proibido de comprar e transferir jogadores. A chegada de jogadores não deve acontecer, ou seja, pode não acontecer caso o Vasco entre nesse transfer ban da FIFA. Essa é a situação. Pelo não pagamento da comissão ao empresário do Jair. Ou seja, o Vasco paga um valor ao Atlético pela compra do Jair e teria que pagar um valor ao empresário. Esse valor o empresário não recebeu. E, gente, o empresário do Jair, né, do meio-campo, que se chama, no caso, inclusive, até Vinícius Prates, o empresário, tem um advogado que se chama Carlos Flores. Carlos Flores se posicionou. Ele falou assim, ó, sobre a situação envolvendo o Jair. O Vinícius, que é o empresário do Jair, já teve problemas com o Vasco.
Mudou para SAF, mas não mudou nada. O Vasco já tem um histórico de não pagamentos ao meu cliente. Mudou para SAF e isso não se alterou. Então, meu amigo, olha só. Eu vou chegar para trás e vou fazer o que eu venho fazendo nos meus últimos vídeos quando se trata de Vasco, ó. Bato palma. Bato palma a todos aí, ó. Porque essa é a resposta que vocês estão dando ao mercado. Vocês acham que o mercado vai olhar como pro Vasco nessa próxima janela de transferências? Tendo dívida com o Atlético Tucumã, tendo dívida com o Nacional, tendo dívida com o empresário do Jair, tendo dívida com o empresário do Andrei, tendo dívida com o São Paulo, tendo dívida com o Corinthians, tendo dívida com o Atlético Mineiro, tendo dívida com o São Paulo, que foi paga há pouco tempo, mas tinha se tornado uma dívida. Você acha que o mercado vai querer vender algum jogador ao Vasco? Você só pode estar de brincadeira com o Vasco, com o torcedor vascaíno. Essa é a resposta que vocês estão dando, ó. Um empresário tem o seu advogado indo até a imprensa e falando que nada mudou. Que o Vasco SAF e o Vasco Associação era exatamente a mesma coisa. Um clube que não paga. Vocês estão, ó, vocês estão de parabéns. Vocês estão perfeitos. Vocês estão de parabéns pelo que vocês estão fazendo dentro do Vasco. Uma vergonha. Uma vergonha. E volto a repetir, era melhor ter permanecido a associação. Se fosse para ser essa vergonha, essa palhaçada, essa humilhação, era melhor ter permanecido sendo uma associação. Que SAF pífia está sendo essa SAF do Vasco da Gama. E aí a gente parte para outro ponto. Pois ontem eu falei Fábio Azevedo, mas o jornalista Fábio Torres trouxe uma informação muito interessante. Através de redes sociais ele disse assim, ó. Como já havia sido publicado, inclusive por ele, a FAQ do Vasco, que é um canal de informação, deixa claro que há um dispositivo no contrato entre o Vasco da Gama e a 777 Partners que permite que o presidente Jorge Salgado, que é o presidente da associação, demita o Paulo Brax. O contrato diz assim, gente, só para explicar a vocês. Há metas a serem batidas. Na assinatura do contrato do Vasco com a empresa norte-americana, há metas. Se a empresa norte-americana não bater metas, tá fora daquilo que foi colocado em contrato. Isso pode dar problema até de uma rescisão contratual entre as partes. Então a 777 tem que correr também contra o tempo para colocar em dia aquilo que foi prometido. Do Vasco ser uma das 5 maiores equipes do Brasil. Isso está acontecendo? Não. Então eles têm que correr atrás para tentar fazer com que o Vasco se torne uma das 5 maiores equipes do Brasil no amplo desportivo. E aí tem um outro ponto que fala assim, ó, abre aspas, além disso, em determinados casos críticos, o Clube de Regatas Vasco da Gama, ou seja, a associação, a diretoria administrativa, terá o direito de destituir o diretor-presidente e o diretor de futebol do SAF Vasco, CEO Luiz Melo e o Paulo Brax, o diretor de presidente e o diretor de futebol. Abram o olho, vocês não estão impunes. Vocês não estão impunes. Não achem que vocês são os donos de tudo. Vocês não são. Vocês não são. A gente espera que o Jorge Salgado se posicione de uma maneira notável. Notável. Porque essa vergonha não dá para continuar. Se tem isso no contrato, bota em prática. Se em casos críticos, o presidente tem esse direito de destituir Luiz de Melo e Paulo Brax, caso seja necessário que destitua, que tire, que demita. Porque de boa, na moral, 115 milhões de reais na mão, rapaziada. Não tem como ser 18º colocado do Campeonato Brasileiro. Ser eliminado pro Lanterna da Série B. Me desculpe, mas não dá. Não dá. Então abram o olho. Acabamos de ouvir, ó. O Vasco se tornou SAF, mas nada mudou. Vasco em 18º colocado. Se nada mudou na questão de pagamentos, nada mudou também com relação ao rendimento desportivo. É isso que você quer, Jorge Salgado? Então a pressão agora é pra cima de você. Você tem o poder. Você tem a caneta. Haja. Haja. A gente fica por aqui. Se foi a corda Vascão. Já falhei. Passamos a mão. Eu sempre vou manter meu trabalho sério. Realmente profissional. Vamos aqui trazer informações. Mas eu vou fazer questão de, nesse momento, gente, por vocês que estão aí do outro lado, pelo meu coração de torcedor, ser a pedra no sapato. Não há um torcedor vascaíno que nesse momento está feliz. E não tem como eu aqui ficar passando pano e falar de coisas bonitas. Porque nesse momento não tem como. Já deu essa fase. Vamos criticar, vamos expor,
Mas volto a repetir, eu preciso de vocês. Sem vocês eu não vou conseguir fazer absolutamente nada. Então se inscreva no canal, pessoal. Vamos juntos, tranquilo? A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo do dia. Fique ligado, que por volta de 2h30 estaremos aqui com o nosso Fala Gigante, né? Falando de Paulo Brax e tudo que vai acontecer nessa entrevista coletiva da 1h da tarde. Se inscrevam, compartilhem e ó, como eu sempre falo, saudações vascaínas.